Boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas hoje a gente vai dar início a um estudo sobre Provérbios. E hoje eu quero trazer um versículo de Provérbios 14:1, onde vai dizer que a mulher sábia edifica sua casa, mas também a mulher tola, com as suas próprias mãos, a destrói. E eu gostaria de abordar a respeito da mulher casada. Por que a mulher casada? A mulher casada, a mulher mãe, a mulher do lar, onde tem um marido para cuidar, filhos para educar, filhos para treinar. E nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Por exemplo, o perdão. E a mulher que já passou pela experiência da deslealdade, da infidelidade com o marido. E você, de repente, resolveu perdoar. Mas o perdão, ele é muito complexo, né? Porque a gente diz que perdoa, mas não vive o perdão. Aí, na primeira oportunidade, a gente joga ali na cara. E não rola, não dá muito certo. Porque o perdão, ele tem que ser de verdade. Não que você vai esquecer do fato ocorrido, mas você vai lembrar daquilo sem sentir dor. Quando você libera o perdão, Deus vem e faz a graça. E isso tem sido algo muito recorrente, porque você conversa com, em média, 10 mulheres, 6 ou 8 está passando por problemas conjugais, problemas com o marido, problemas na relação, insatisfação. De repente você não tem ali o marido que você gostaria de ter. E como diz Provérbios 14, versos 1, depois você pode pegar o livro de Provérbios, o capítulo 14, e eu até te dou a dica, Provérbio de 1 a 31. São 31 dias para você meditar. Ali vai abordar sobre a sabedoria, sobre a maturidade, sobre o discernimento, sobre o conhecimento, sobre o coração, que o nosso coração, ele não deve armazenar qualquer coisa. Você sabia disso? A palavra de Deus vai dizer que de tudo que tens que guardar, guarde o seu coração. E aí, geralmente, nós guardamos o que no coração? Ressentimento, mágoas, ranço, e entre outros, não é? E, no entanto, no seu coração só deve caber Deus e você. Então, estou trazendo você aqui para essa reflexão. Pode ser também para homens, mas especialmente para mulher. Você que de repente está vivendo esse problema no seu casamento, está vivendo problema com seu esposo. E eu não quero falar aqui de quem está vivendo, infelizmente, a questão da violência física, tá? Porque é um outro problema, vem de família disfuncional e tal. Então, tudo tem ali o seu porquê e o seu para quê. Mas eu gostaria de fixar essa questão do perdão, da oração, porque não tem como você perdoar se não estiver em oração. Não tem como você liberar o perdão se você não estiver na fonte. Qual é a fonte? O que vai dizer em João 15, né? Que ele vai falar, eu sou a videira e vocês e vós os ramos. Então nós precisamos estar na videira, que é a fonte. Nós precisamos ter essa fonte que nos alimenta do amor, que nos alimenta da sabedoria, da maturidade, e por aí vai. Então eu te convido para você refletir a respeito disso, para você ter
esse momento orante entre você e Deus. E hoje o padre falou na homilia, desde a semana passada que ele tem abordado esse assunto, de você se interiorizar na oração. E a oração não é só aquela que você chega ali, pede, depois levanta e vai embora. Não, você tem que pedir, tem que parar para ouvir. Ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Porque, gente, Deus fala. Você sabia que realmente Deus te responde? Mas, de repente, Deus está te respondendo, está te trazendo a resposta, e não é aquela do seu agrado, não é a que você quer ouvir. Geralmente, quando nós pedimos algo para Deus, a gente quer que venha o pacote prontinho, segundo o meu querer, segundo a minha vontade. Não é bem assim que acontece. Deus, ele vai nos dar aquilo que é bom para nós. Então, que tal você começar pelo seu coração, limpando o seu coração dos desamores, dos desarranjos, aquilo que tem acontecido, que você não tem conseguido dissolver bem, sabe? Coloque isso nas mãos de Deus. E hoje ele falou assim que nós temos, deixa eu ver se eu lembro, 168 horas semanais. Quantas horas desse período nós temos dedicado a estarmos com o Senhor, com o nosso noivo, com o nosso esposo. Eu não estou falando aqui do homem em si, mas eu estou falando de Cristo. De Cristo. Quanto tempo você tem dedicado a Cristo, a estar na presença dele? Estar na presença dele não é somente na igreja, na sua casa. Tire um momento. Você tem tido prioridade para Deus? A gente tem ali 5 principais prioridades. A primeira é Deus. A segunda, para quem é casada, é o marido. E também para quem é casada, para quem tem filhos, os filhos vêm em terceiro. Depois a gente pode estar conversando sobre as demais, mas a princípio é isso. Eu preciso ter prioridade, eu preciso ter a minha primícia com o meu Senhor, porque é Ele que me fortalece, Ele que direciona a minha vida, Ele que me dá sabedoria se eu a pedir, me dá o discernimento, né? Se eu clamar pelo Espírito Santo, Ele vem e vai me iluminar ali nos momentos que eu não consigo. Quando eu não consigo, Deus vem e age em meu favor. Mas para isso eu tenho que estar em sintonia. Eu tenho que estar nesse local, nesse lugar de prioridade. Eu tenho que ter prioridade com Deus. Eu tenho que ter esse momento com Deus. Você já pensou nisso? Como tem sido a sua oração? É igual ali a que o padre falou, só peço. E quando às vezes Deus manda a resposta, que não é aquilo exatamente como eu pedi, bonitinho, empacotado, eu rejeito, porque eu quero de acordo com a minha vontade. E muitas vezes a minha vontade não é o melhor para mim. E Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Então fica a reflexão, tá? Reflita sobre Provérbios 14. O 1 vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia vai conseguir construir aquele marido que ela deseja. Porque vocês pensam que tem um marido pronto? Sim ou não? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando não é do nada que Deus deixou essa lição, essa orientação, que a mulher sábia edifica o seu lar, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos vai destruir. E é bem isso. Mas para que você acesse essa sabedoria, você precisa ter certeza da sua verdadeira identidade, que é filha amada do Criador, que é a filha feita, criada à imagem e semelhança do Deus vivo.
como está lá em Gênesis 1, 26. Veja lá, pega a sua Bíblia e dê uma olhada. E ali ele vai nos dizer o que nós temos, a nossa missão. Olha, hoje existem muitos livros, livros de formações, livros de autoajuda, mas o livro sagrado, que é o livro da vida, tem ali toda a orientação, toda. Tudo que vai suprir as nossas necessidades, todas as minhas dúvidas, eu posso tirar vendo a palavra de Deus, tendo intimidade com a palavra de Deus. Eu preciso conhecer. Eu preciso ter esse tempo de leitura da palavra de Deus. Eu preciso não só fazer a leitura, mas fazer uma leitura orante, reflexiva. E não ficar só ali no livro. Eu tenho que ver e levar para o meu dia a dia. A palavra de Deus precisa ser meu alimento. Porque senão a gente não vai conseguir. Porque o mundo é muito cruel. As coisas do mundo são cruéis. É ali que eu aprendo a educar os meus filhos, é ali que eu aprendo a convivência com meu marido, é ali que eu aprendo que o casamento é para a vida toda, é ali que eu aprendo a ajudar na construção de um marido viril se eu ainda não tenho. É ali. É ali que eu vou conseguir acessar e aprender a pedir a sabedoria. Que também na palavra vai dizer, quem encontra a sabedoria encontra um tesouro. E quem é a sabedoria? É o próprio Cristo. Então eu preciso ter esse tempo, essa primícia com Deus. Vamos fazer isso? Vamos fazer junto? Você topa comigo aqui? A gente está ali aprendendo mais a palavra de Deus. A gente já sabe que tem muita gente que faz isso. Mas muita gente não sou eu, não é você. E a palavra de Deus é para todas nós, para todos nós, para homens e mulheres. Para eu ter uma família saudável, uma família estruturada, uma família curada, uma família fortificada, uma família santuário da vida, eu tenho que ter bases, alicerces. E para que eu consiga acessar, eu tenho que buscar. E aonde que eu vou conseguir? Na palavra de Deus. Aprendendo e praticando. Não é um livro que foi feito para decorebas, não, é um livro para eu trazer para a minha vida, para o meu dia a dia, para a minha família. Tudo bem? Desejo um finalzinho de noite de domingo, uma semana abençoada, e que o Espírito Santo possa te tocar, possa te iluminar e te traga para essa realidade. Um grande abraço. Que Deus te abençoe sempre.